Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Sintracom, aqui pela TV Sintracom. Eu sou o Tony Duarte e obrigado pelo carinho da sua preciosa audiência. Na cabine técnica, o nosso diretor-geral, o Ricardo Vieira, auxiliado por ele, Emerson Marques. Na bancada, hoje, o nosso querido dirigente do sindicato, ele que é diretor executivo, Atevaldo Leitão, aqui, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. Ele, é claro, é entrevistador também e é comentarista do programa. O companheiro Ramalho hoje está ausente, mas, é claro, se faz representar pelo nosso querido Atevaldo. Gente, olha, você nos acompanha em nosso canal do YouTube e na sexta-feira à tarde na TV a cabo para toda a cidade de São Paulo, às 8h30 da noite via satélite para todo o Brasil. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e, é claro, dê a sua sugestão. No próximo dia 20 de março, uma quinta-feira, o nosso Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Sintracom São Paulo, promove um evento sobre segurança no trabalho. E um dos temas principais é a nova NR1, ou seja, a nova norma regulamentadora e seus impactos na área de segurança do trabalho. É claro que o nosso presidente Antônio de Souza Ramalho irá comandar essa assembleia. E o entrevistado de hoje é o engenheiro civil e ex-diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho. Ele, o companheiro Juarez Correia, que irá participar deste importante evento. Companheiro Juarez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Juarez, quer dizer que então no próximo dia 20 teremos um evento de suma importância aqui no sindicato. Fala um pouquinho da importância desse evento. Esse evento está prometendo. Nós já estamos aí batendo o número de inscritos. Vamos ter esse auditório do Sintracom, que não é pequeno, lotado, com profissionais da área de segurança e saúde no trabalho. Brigadistas, cipeiros, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, profissionais dos recursos humanos de empresas construtoras que gostam de estar atualizados. É o nosso público e estão todos convidados. A ideia é que a gente tenha aí uma manhã produtiva, trazendo não só a questão mais premente, que é essa alteração da norma regulamentadora 1, mas também atualizações sobre trabalho em altura, sobre prevenção de quedas, proteções coletivas, enfim, a nossa agenda aí está bastante recheada com informações que vão ser de utilidade no dia a dia das obras. Atevaldo, seja muito bem-vindo. Grande expectativa, hein, companheiro, para esse evento. Bom dia, Tony. Bom dia a todos internautas, telespectadores aqui do nosso podcast Sintracom SP. É uma alegria muito grande estar aqui ao lado dessa grande sumidade, Juarez. Eu que conheço o Juarez desde os anos 90, né? Nossa. Foi quando eu conheci o Ramalho, né? Ele 30 talvez anos. não me conhecia, porque várias obras que ele fiscalizou, né? Então, mas eu fui de RH da Incol, construtora, trabalhei 17 anos na Qualienge, né? Uma instaladora. E no dia a dia, né, Juarez, a gente sempre teve... Estava se cruzando aí nas Estava obras. se cruzando e sempre esteve ligado à questão da prevenção do acidente de trabalho, né? O Juarez, que é um dos construtores, né, da NR18, né? Então ele é um dos que deu uma grande contribuição para a elaboração da NR18 e para ela ser o que ela é hoje. E o Ramalho nem se fala, né? Foi o que colocou para funcionar, né? Porque com essa diminuição, Tony, dos fiscais, auditores do trabalho, a construção civil ficou muito aquém de fiscalização e o Ramalho teve que fazer essa vez, né, que faz muito bem, de ter as nossas obras seguras, com proteção. Ainda existe acidente, infelizmente, mas quantas e quantas obras, né, Juarez, não são paralisadas Sim. por questão de segurança. Sim. A gente atrapalha mesmo a produtividade quando a gente vê um risco iminente de segurança. Então, esse encontro que nós seremos agraciados aqui na nossa casa com o Juarez, com esse seminário, promete vai vir mais de 200 pessoas na área da segurança do trabalho, como ele bem disse, né? Engenheiros de segurança, gestores de recursos humanos, cipeiros, técnicos de segurança, todo mundo animado. Eu fui na Tegra, ele falou, olha, a Tegra vai todo mundo.
Vai todas as pessoas que são da área de segurança estarão lá no sindicato presente nesse grande seminário. E é isso aí. Juarez, o Atevaldo falou da NR18, norma regulamentadora número 18, né? Ela estabelece o que para nossa audiência ficar sabendo? Eu gostaria, inclusive, antes de falar da norma 18, só aproveitar aqui uma das falas do Atevaldo para dizer, quando ele disse, né, o sindicato, nas suas intervenções em prol da segurança do trabalho, às vezes atrapalha a produção. E eu quero dizer o seguinte, não atrapalha. A segurança e saúde do trabalho, ela contribui para a produtividade. Obras que se organizam, que fazem a sua gestão corretamente, seguramente vão ser as obras mais produtivas e o resultado final, né, o conjunto, o produto da obra, vai ser aquele mais bem sucedido. Mas essa norma é uma norma que já está aí com as suas versões e atualizações, ela já está rodando aí há mais de quase 40 anos. Né? É uma norma que estava na CLT, muito pouco observada nos anos 70, né? Foi trazida como legislação em função dos graves e grandes acidentes que ocorreram no Brasil durante a construção de Itaipu, durante a construção da ponte Rio-Niterói. Não foi uma coisa gratuita, né? Não foi, vamos fazer uma norma em prol da segurança ou da proteção do trabalhador. Foi uma questão impositiva, ou temos algum tipo de regra e algum tipo de procedimento estabelecido, né? Ou então não vamos ter financiamento internacional para as nossas grandes obras desse período, né, dos anos 70. Perfeito. Bom, lembrando as autoridades que vão comparecer, algumas delas, né? O Ramalho, que é o nosso presidente do Sindicato da Construção Civil, Sintracom, também o Álvaro Alves Noga, desembargador do TRT São Paulo, José Bacili, gerente de saúde ocupacional do Seconce São Paulo, Denilson de Souza Braga, psicanalista, o Dr. Edson Ferrarini, coronel da PM, psicólogo, escritor e palestrante, entre outras autoridades, né, Tevaldo? Vai vir muita gente aí. Muita gente, né? A questão da NR18 que o Juarez falou aqui é muito importante aqui para a gente, e a gente, quando a gente fala que a gente atrapalha a produtividade, nós do sindicato, quando a gente vê um negócio sem bandeja, a gente vai lá e atrapalha para que eles não funcionem. Sim. Por exemplo, agora, recentemente, caiu um prédio aqui na Zona Norte, né? O prédio desabou. Quando foram olhar, o prédio tinha autorização para fazer 3 andares, já ia na 7ª laje, entendeu? Então, como que você trata, né, um camarada desse quando a gente chega na obra, uma vez que a gente é representante do trabalhador e a gente vê que tem vidas? Por exemplo, semana passada, eu fui no velório, infelizmente, de um trabalhador, de uma construtora aqui, o trabalhador caiu no fosso do elevador, né? Então, quer dizer, é uma coisa que a gente ainda se pergunta, o porquê que ainda acontece isso, né? O cara tinha 57 anos de idade, tinha 30 anos de construção civil, né? Só nessa empresa ele tinha 9 anos. Então, é lamentável a gente ir lá ver toda a família ali. Então, é como se estivesse arrancando um pedaço da gente. Nós que defendemos o trabalhador, é uma coisa tipo que a gente está vendo isso no dia a dia e a gente não pode fechar os olhos. E graças a Juarez, essa garantia das NRs, que a gente hoje pode dizer que a gente realiza um trabalho de excelência, né? Porque se não fosse isso, essas garantias, não sei o que seria desses trabalhadores, né? Porque as empresas às vezes acham que investir em segurança é gasto, né? Então, é investimento, né? Quando você tem uma boa área de vivência, quando você tem um bom engenheiro. Outro dia nós paramos uma obra grande com 600 trabalhadores, porque estava tudo dentro de um contêiner. Imagina um calor desse, não tem água gelada para o trabalhador está subindo no 3º, 4º, 5º andar, por exemplo, tem que descer para tomar água quente. Então a gente não pode receber esse pessoal com tapete vermelho, né, Juarez? Sem dúvida. Né? E é isso que nós vamos falar aqui no dia 20, que eu estou ansioso por esse dia. Agora, Juarez, não obstante esses números importantes, esses avanços que o companheiro Atevaldo está trazendo para a gente, o Brasil ainda é o 4º país do mundo em número de acidentes de trabalho, atrás apenas da China, da Índia e da Indonésia.
Em 2023, o Brasil registrou quase 500 mil acidentes de trabalho e quase 3 mil foram fatais, ou seja, o trabalhador acabou perdendo a sua vida. O que a gente pode fazer para melhorar, né, esses números? Bom, as normas elas chegaram, né, para a sua observação em todas as áreas para justamente melhorar os nossos ambientes de trabalho, as nossas condições de trabalho. Nesses números que você nos apresenta agora, ainda temos que contar com outro fator, que é o fator da não comunicação do acidente. Nós temos aí que crescer, né, substancialmente esse número daqueles acidentes que não são informados para o Instituto, para a Previdência Social, e aqueles acidentes fatais que também não são chamada informados. subnotificação. Então, é muito subnotificação. Então, é muito provável que esses números aí sejam pelo menos uns 30% maiores. Né? Bom, norma, mais fiscalização, mais representação de trabalhadores atuante, mais profissionais do SESMIT, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, estão aí na batalha todos os dias tentando tornar essa realidade, ou transformar essa realidade, ou trazer essa realidade para um patamar mais confortável. O mais confortável na ideia do prevencionista, né, é o número 0, né? É aquele que a gente persegue. Né? Nenhuma morte no trabalho. O trabalhador não pode sair de casa, né, para se colocar numa situação de risco aonde ele possa perder a vida, né, ou possa sair com algum tipo de prejuízo físico ou mental daquela condição de trabalho. Então, a ideia é não só prevenção de acidentes de trabalho, mas melhoria, inclusive, das condições de conforto no trabalho, de respeito ao trabalhador, de mostrar o valor que o trabalhador tem naquele processo construtivo. Na nossa questão, que é a indústria da construção, importantíssimo que o trabalhador seja valorizado a ponto de, né, quando nós temos aí uma conclusão de um grande projeto, né, um projeto de alta, vamos dizer assim, para alta classe, no Itaim, por exemplo, né, que o primeiro a participar da inauguração daquela obra seja o trabalhador e a sua família, porque ele esteve lá no passo a passo daquela construção, tornou possível, né, a finalização daquela obra e deveria ver o resultado do seu trabalho transformado naquilo que vai ser, né, seja o uso comercial, seja o uso domiciliar, né, aquilo que resultou o seu trabalho. E muito importante também nesse processo todo, a família do trabalhador, né, mostrar e valorizar para esta família, né, a importância do trabalhador que está nas obras todos os dias. Nós já tivemos situações aí no passado que ainda persistem, mas não são hoje, né, o exemplo, a maioria, a condição mais comum, onde o trabalhador não tinha nem vaso sanitário para poder fazer as suas necessidades durante o período de trabalho. Onde o trabalhador não tinha alojamento, ou quando tinha alojamento, era alojado num treliche no terceiro subsolo do prédio, né, na área mais úmida e insalubre daquela condição de obra. Nós tínhamos situação onde nem água era fornecida para o trabalhador. Né? O Sintracom, aqui em São Paulo, né, esse programa tem uma audiência nacional, mas é muito importante destacar esse protagonismo do Sintracom na observação da norma regulamentadora. Foram muitos os embates, né? Continuam sendo, obras ainda são paradas, mas num determinado momento nós tivemos aí embargos e interdições que duravam 15, 20, até 30 dias para que aquela construtora, aquele empregador trouxesse uma condição mínima respeitável de trabalho para os trabalhadores. Então, é a continuidade desse trabalho que vai fazer com que esses números possam ser apresentados de uma forma mais confortável. Atevaldo. O Juarez está falando de alojamento e me fez eu viajar no tempo e trazer uma retrospectiva de quando eu morei 3 anos no alojamento. Quando eu cheguei aqui, Juarez,
em São Paulo, em 2 de maio de 1988, eu fui para casa de um tio. E depois, que fiquei 6 meses lá, depois fui trabalhar numa obra. E aí tive que sair da casa do tio e tive que ir pro alojamento. Fiquei 3 anos no alojamento, né? E tipo o seguinte, me fez eu lembrar que a minha moradia. E a gente tinha medo, quando chegava no período da experiência, de ser mandado embora. Era aquele transtorno psicológico todos os dias. Porque se você fosse mandado embora, você perdia 2 coisas, o emprego e a moradia. Então eu vi vários e vários companheiros meus alojados na rodoviária. O cara ficava ali, não viajava, não tinha dinheiro para viajar e ficava esperando receber a rescisão. Então o cara ficava com a mala ali e dormia ali. Então por quê? Porque o cara tinha perdido... E se saísse de justa causa, pior ainda, né? Então o Ramalho, através desse grande trabalho, trouxe muita dignidade aos trabalhadores, que talvez esses trabalhadores não mensurem qual que é o valor de você, por exemplo, ter a sua moradia e não ficar dependendo, por exemplo, de ficar com medo de ser mandado embora para uma empresa por perder a dignidade, né? E a outra coisa que eu queria falar, Juarez, é assim, voltando mesmo aqui nesses instrumentos que o governo criou, que é o PGR, sim, que hoje ele é integrado ao E-Social, né? O governo agora ele vai saber sobre outras fontes, por exemplo, quem está fazendo o seu mapa de risco direitinho, né? Essa questão das doenças, por exemplo, dos exames médicos na admissão, por exemplo, na promoção. Agora mesmo essa questão do psicossocial, que agora o cara vai ter que ter psicólogo, né, para fazer todos esses trabalhos. Então o governo vai medir agora. Eu estava vendo uns dados agora assustador. Quase 500 mil de pessoas, 470 mil pessoas procuraram o INSS por afastamento de trabalho, por transtornos psicológicos. Essa questão da Covid-19, ela causou um estrago muito grande em relação ao trabalhador quando ele saiu daquele distanciamento social e voltou a conviver de novo com gente. Aliás, tem pessoas que criaram tanto trauma hoje que ainda estão no home office. Tem pessoas hoje, por exemplo, inclusive na nossa pauta de convenção, a gente está falando no home office, né? Porque virou uma grande realidade. Tem pessoas que ficaram com trauma que hoje não saem na rua, né? O Coronel Ferrarini mesmo, a gente faz essas palestras nas obras sobre saúde mental, ele e a Adriana Ramalho, aliás, uma palestra excelente. A gente tem aí cerca de 80 palestras já agendadas, mas nós já percorremos mais de 200 canteiros de obra, e a gente falando sobre a saúde mental, sobre a doença da mente, sobre a questão da dependência química. E o próprio Coronel Ferrarini falou o seguinte, que na época da Covid, ele não saiu de casa nem um dia, né? Então, imagine quantas e quantas pessoas não estão igual a ele. Sim, sim. Porque o Coronel Ferrarini tem 89 anos, né? E, cara, via lá, ligava para um amigo, perdi um amigo. Foi embora outro amigo. Então, assim, você entra em paranoia. Então, por isso que eu acho que essa questão da NR1, esse item veio de encontro às necessidades que nós estávamos querendo fazer e não tinha lei para ter um amparo, né, Juarez? Então, e acrescentando isso que o companheiro Atevaldo falou, eu queria exatamente esmiuçar isso, porque a NR1, a norma regulamentadora número 1, é a nova, né? Porque a velha é lá de 77, 78. O que muda? Porque me parece que estão incluindo agora a questão dos transtornos mentais. Descobriram, né, Atevaldo, que o ser humano não é só a parte física, é a parte mental também, não é, Juarez? É super interessante quando você falou no início, né, sobre evolução do setor da construção. Nesse aspecto, nós saímos de um patamar que era um patamar onde o trabalhador não morria em obra de construção, sabia, Tevaldo? Ele não morria de acidente de trabalho. Não morria. Era suicídio. Né? Então, o trabalhador se suicidava. Sim, entre aspas. Entre aspas. Tá? Então, era assim, bom, morreu o trabalhador, vamos ver o que dá para fazer, vamos fazer as maquiagens necessárias. Né? Inclusive, teve casos assim incríveis de trabalhador já falecido, né, simuladamente, ser levado para uma ambulância para morrer, entre aspas, no hospital. Tudo isso já aconteceu. Para não morrer na obra. Então veja, nós saímos de um patamar onde até o acidente fatal era maquiado,
né? E estamos chegando num patamar onde finalmente está se reconhecendo questões como essa da saúde mental dos trabalhadores, né? Fundamental, não só do setor da construção, mas fundamentalmente nesse setor, porque muitas das questões, os sintomas ou condições que levam ao agravamento da saúde mental são colocadas, né, pelo empregador, pelos recursos humanos, enfim, pelos prepostos, como sendo uma certa frescura do trabalhador. O trabalhador não está criando caso, não gosta de trabalhar, está querendo faltar ao serviço, né? Não reconhecendo questões que a medicina já reconhece há muito tempo e que outros setores, né, da produção também já reconhecem, respeitam e encaminham de uma forma mais natural. Então, importantíssimo, esse tema vai estar presidindo o nosso seminário aí da próxima semana, do dia 20, tá? E nós queremos passar o máximo possível de informações para esses gestores, para como lidar com essa questão nos seus PGRs, como lidar com essa questão na capacitação dos trabalhadores, na informação nos DDIs, nos DDS, né, informando os trabalhadores dessa condição, que não se limita, né, lembrando de uma conversa que nós tivemos na preparação desse encontro com a Adriana Ramalho, né, onde ela dizia, super importante também, que esse trabalhador informado ele possa nem ser o alvo principal naquele momento, né, de algum problema de saúde mental, mas ele pode levar essa informação para a família e pode, na família, detectar alguma questão, né, que não foi mapeada ou que é tratada de uma outra maneira, não encaminhando para uma condição de tratamento adequado, né, ou de diagnóstico adequado. Eu li uma matéria sobre essa NR1, a nova NR1, que agora, por exemplo, casos de assédio sexual, assédio moral, a questão do ambiente de trabalho, tudo isso essa nova lei vem contemplar, então. Sim, é exatamente isso. Exatamente isso. Fico pensando também uma questão que permeia, né, esse assunto que nós estamos tratando, que a construção não parou na pandemia, né? Foi entendido como um dos setores essenciais que não podia parar. A construção nunca para. Hoje em dia, nós temos um funcionamento, inclusive porque aqui em São Paulo, né, por questões de trânsito, de acesso a determinadas áreas, nós temos quase que 24 horas de trabalho numa obra, né? Você tem a obra em si, que está sendo executada, e você tem toda a parte noturna que é destinada ao recebimento de materiais e insumos, né? Então, aquilo está girando o tempo todo, né? Esses trabalhadores revezando em turnos, né? Expostos às condições de trabalho, que se são favoráveis, ótimo, né? Vão levar a um trabalhador que tem aí a sua progressão de carreira, um trabalhador que possa, inclusive, buscar mais formação e mais conhecimento para progredir, inclusive, na sua condição de trabalho, né? E uma satisfação e orgulho com aquilo que faz. Um trabalhador feliz, né? Se forem desfavoráveis, né, a um ser humano, né, derrotado, um ser humano que não vai estar sendo respeitado naquilo que faz, né, nem no âmbito da sua própria família. Tá? Então, nós vamos ter, dentro desse cenário, né, essa perspectiva de um olhar que seja um olhar mais amplo, né, para as condições. Na verdade, chamamos isso, por orientação da Organização Internacional do Trabalho, de trabalho decente e seguro, né? E o decente engloba todas essas questões, né? A valorização do trabalhador como cidadão, né, como profissional, e também a sua proteção em relação à sua integridade física e mental. Bacana. Eu queria perguntar, Juarez, embora eu já sei a resposta, mas o telespectador que está nos assistindo é leigo e muitas empresas também não sabem disso. Hoje, pelas questões da regulamentação da legislação, a Lei 13.467, né, que trouxe mais alterações em relação até diminuindo o direito do trabalhador,
nós temos aí atividade meia, atividade fim, né? Que é a questão dos subempreiteiros. E nós sabemos que tem até empresas que quarteiriza, quinteiriza, sexteiriza. Nós temos às vezes obras com 1.200 trabalhadores que tem 90 empreiteiros. E aí é o seguinte, a responsabilidade de fazer o PGR também são desses empreiteiros, né? E aí eu quero só perguntar, como fiscalizar isso, né? Como saber se todos esses empreiteiros, por exemplo, se o PGR dele, por exemplo, uma vez que ele pega uma obra quando um metro cúbico de concreto custa R$ 1.200, o cara está pegando lá por R$ 500, né? Que ele tem que recolher todos os encargos sociais, pagar as obrigações trabalhistas e tudo mais, e como é que ele vai ainda incorporar isso, por exemplo, para também ter esse serviço que a majoritária também tem? E como que a gente faz para fiscalizar isso, para saber se esse pessoal estão fazendo? Duas questões importantes aí. A primeira, ela vem com uma boa notícia, né? Mas eu dou a boa notícia e já esvazio um pouco a importância dessa boa notícia. Tá. Né? A boa notícia é o concurso recentemente realizado para repor auditores fiscais do trabalho em âmbito nacional, né? São Paulo já está recebendo aí a primeira turma, primeira leva desses novos auditores, né? Que uma parte deles seguramente vai reforçar o grupo que atua aqui em São Paulo, que foi muito diminuído com as aposentadorias, né, do setor da construção. Né? Mas isso, vamos dizer assim, existir uma inspeção do trabalho, né, que possa estar presente, sempre vai ser, né, uma questão muito limitada. Porque imagina a quantidade de obras que tem em São Paulo hoje, né, e o que seria necessário se fosse, né, se a equação fosse essa. Se nós tivéssemos aí, para cada 100 obras, um auditor fiscal do trabalho, quantos auditores nós precisaríamos? Então, isso nunca vai acontecer. Então, a auditoria, ela vai estar sempre agindo num aspecto assim, muito restrito de alta prioridade. E aí, quem é que tem que fazer o resto do trabalho? Quem é que tem que fazer essa verificação, né, em relação aos seus subcontratados? Aliás, esse fato, nem é um fenômeno, né? Esse fato de terceirização na construção, ele é tão natural quanto a indústria da construção. Não existe indústria da construção sem terceirização, né? Porque é um aspecto muito lógico você entender que se você precisa aí de um grupo de carpinteiros, né, especializados, nada mais lógico do que você ter uma empresa especializada em carpintaria, né, que possa fazer aquele tipo de trabalho de uma forma continuada. Porque uma obra, ela começa, aí tem a fase da carpintaria, aí depois tem a outra fase, e depois acabou, né? E aí, se você tiver essa equipe de carpinteiros profissionalizados, né, atuando de forma terceirizada, o carpinteiro está nessa obra quando a carpintaria é necessária, está na outra, está na outra, está na outra, enfim. Ele tem uma sequência de produção nesse segmento. Isso vale para todas as outras áreas especializadas, que eu chamo de especializadas, né? Bom, o que nós vamos ter, né, de importância nessa legislação? Toda a legislação que foi alterada, teve alteração na norma 18, né, teve duas alterações na norma regulamentadora 1. O que eles chamam a responsabilidade na indústria da construção? O contratante principal, né? Esse vamos dizer assim, a entidade, a instituição, o estabelecimento que tem que ter o maior cuidado, critério e exercer a fiscalização sobre os seus terceirizados, porque é sobre ele que vai recair toda a responsabilidade em relação a algum fato, né? Seja acidente de trabalho, doença ocupacional, seja alguma questão de não pagamento de salário, de direitos trabalhistas, etc. Então, o primeiro fiscal, o que tem que estar mais interessado em que toda a sua cadeia esteja respeitando a legislação, é o contratante principal. Sim. É dele essa responsabilidade que não está delegada. Ele pode depois, né, uma vez
ressarcido todos os danos causados, ele pode entrar com uma ação regressiva em cima dos outros, né, que deveriam ter prestado atenção a determinado aspecto da legislação e não prestaram. Mas ele não vai estar isento. Então, e sobre essa responsabilidade inicial, né, de toda essa cadeia produtiva, aí nós temos aí o patrão, nós temos os empresários, os empregados, os trabalhadores, e essa norma NR1 vai ser implantada, passa a valer agora, no dia 26 de maio. Esse meio de campo, como é que está sendo feito isso? Porque você tem que preparar os trabalhadores e tem que preparar também os empregadores. Bom, o nosso evento agora no dia 20 já vai ser um pontapé inicial, né? Não é um pontapé inicial. O pontapé inicial é o que o Sintracom já deu já há muito vem tempo. Já vem fazendo. O Sintracom já está levando essa informação para a canteira de obra com públicos incríveis, né? A Tevalda, a Adriana, e eles têm 500 trabalhadores numa manhã, né? E não fica só numa empresa numa manhã, eles passam 3, 4 horas, 6 horas da manhã, o pessoal já está aí correndo obra, levando esse tipo de informação. Então, já estão há vários meses, né, alertando, conscientizando o trabalhador e alertando as empresas de que essa questão... Mas essa é a consciência do trabalhador e a parte empresarial. Não. Quando eles estão lá no local de trabalho, tá, tem lá o gerente da obra. Sim, já envolve. Tem lá o técnico de segurança ouvindo, né, tem lá o mestre de obra ouvindo. Né, então, é um recado bem dado. Sim. E é um recado dado para todo mundo. Talvez não esteja lá o incorporador, né, naquele momento, mas a informação chega. Mas ele vai ficar sabendo. Já está sabendo. Ô, Juarez, você já está aposentado, né? Mas é claro que continua, evidentemente, aí com toda a atividade nessa área, e você é coordenador do Instituto Trabalho e Vida. Vamos falar um pouquinho sobre esse seu trabalho? Perfeito. Então, foi uma forma de ocupar, né, o tempo na aposentadoria. Eu tenho uma publicação aí, eu ajudei a reunir 22 textos, artigos técnicos, falando sobre a importância do trabalho, inclusive na terceira idade. Não compulsório, porque você vai ver, tem muitas pessoas que fazem do projeto da aposentadoria um projeto de finalização mesmo. Tipo, olha, quando eu aposentar, não quero mais, né, tratar esses assuntos, eu quero fazer uma outra coisa. Vai desde, né, vou lá cuidar do meu sítio, né, vou lá pescar, não vou fazer nada, vou ler um livro, enfim. Né? Mas tem aqueles que gostariam de continuar no mercado de trabalho. E até muito recentemente, o Brasil, não só o Brasil, mas muito o Brasil, né, era uma fábrica de eliminação de pessoas na terceira idade. Né? Você pega, por exemplo, o setor bancário, uma pessoa com 50 anos no setor bancário tem que aposentar. Aí você faz o quê? Dos 50 aos 90, né? Que é mais ou menos a idade média de vida que nós já estamos nos aproximando. Né? Então, a ideia da publicação era essa, dizer, olha, o trabalho é sim uma perspectiva que nos dá equilíbrio emocional, né, que nos insere socialmente, né, que nos traz satisfação pessoal, e é uma judiação você tirar alguém do trabalho, né, como aconteceu na nossa área, por exemplo, eu não sei, agora não vou conseguir precisar quanto tempo atrás, mas há algum tempo atrás, a aposentadoria compulsória no Serviço Público Federal era 70 anos. Né? Nós tínhamos, no grupo da construção aqui de São Paulo, 3 colegas, né, que estavam na fase mais produtiva da vida deles. Não é da carreira, não, da vida deles. Né, sendo convidados compulsoriamente a sair do serviço público. Fala, gente... E hoje eles estão super bem, inclusive. Os colegas já estão com 81, 82, né, dão consultoria, etc. Tal, mas poderiam ter contribuído muito mais tempo. E teriam contribuindo se não fosse a expulsória, que a gente chama. Né? Então, organizei esse livro para mostrar a importância do trabalho em todas as idades. O trabalhador da construção, né, tem vários segmentos aí que sempre foram, de alguma maneira, marginalizados.
Então, o trabalhador mais velho na construção, o pessoal não contrata, porque a construção exige, né, esforço físico, o que não é necessariamente verdade, né? Hoje a gente tem aí tantas máquinas, equipamentos, tecnologia disponível, que a ideia é que o trabalhador da construção não tenha nenhum tipo de necessidade de usar sua força física para trabalhar, né? Tem uma questão muito importante, que é a questão da mulher, que o Sintracom está trabalhando, né? O Sintracom sempre trabalhou nessa área, valorizando a presença da mulher nas obras, né? E agora está trabalhando com um foco até mais aprofundado, né? Que é mostrar o seguinte: não é só naquelas funções entendidas no primeiro momento de limpeza fina, de final de obra, etc. Tal. Você tem aí condições e funções tecnológicas, né, que podem muito bem ser exercidas, devem ser exercidas, né, por mulheres. Aliás, na nossa área de segurança do trabalho, na construção, é muito interessante ver a quantidade de mulheres engenheiras de segurança e técnicas de segurança que já estão atuando com toda a condição, com todo o respeito, né, e com toda a valorização que merecem. Então, são essas transformações aí que estão no radar, e o Instituto ele busca, né, transformar isso em pautas, em agendas, e ir levando essa informação aí Brasil afora. Atevaldo. Esse trabalho que o presidente Ramalho trouxe agora para a construção civil, quer dizer, não é de agora, né, mas que, aproveitando aí essa grande demanda que a construção civil tem agora, a escassez de mão de obra, nós podemos dizer que nós vivemos um apagão de mão de obra hoje, a situação, porque nós temos cerca de 2.500 canteiros na área da construção civil, 370 mil trabalhadores, e nós estamos perdendo trabalhadores para o Uber, para o iFood, ou seja, né, para essas tecnologias mais modernas, né? Essa guerra para o iFood nós já perdemos, né? E aí criou-se essa intenção de trazer a mulher. E o presidente Ramalho tem andado aí no governo do estado, governo municipal, governo federal, para buscar esse apoio de parcerias para inserir essas mulheres no mercado de trabalho. Nós sabemos aí que temos aí construtoras já com 300 mulheres, outras com 100, outras com 150, e isso é uma coisa que nos deixa muito felizes. A mulher que tinha a figura de fazer a limpeza, né, da obra, que era o serviço mais que ela fazia, hoje ela pode ser eletricista, encanadora, azulejista, né? Então, nós estamos tendo as mulheres protagonizando nesse quesito, né? Nós estamos chamando mulheres empreendedoras na construção, né? Então, nós estamos aí com um departamento que estão assessorando essas mulheres. Nós já temos 2 empreendedoras aí já se capacitando para isso, inclusive já com contratos em andamento, né? Nós temos uma que está com contrato na Toledo Ferrari e Roncontec, e a outra se preparando aí para entrar nesse mercado aí que é muito promissor aí para as mulheres, né? A mulher que ficava em casa, cuidando do marido, hoje ela está no pé de igualdade aí, buscando aumentar a renda familiar. Isso é muito importante, e parabéns ao presidente Ramalho de trazer mais esse case de sucesso para a construção civil, né? Perfeito. Juarez, você, engenheiro civil, também da segurança do trabalho, né? E você trabalhou com o departamento lá, diretor do Departamento de Segurança e Saúde do Ministério do Trabalho. Qual é o legado que o Juarez deixa e o conselho que você deixa aí para gerações mais novas? Ele está lembrando coisas aí da época do Getúlio Vargas. Faz tempo, né? Faz tempo. Essa casa aqui, o Sintracom, o Seconce, o Sinduscom, foram as casas que abrigaram a discussão da norma regulamentadora de Fundacentro, né? Foi o primeiro grupo bipartite na época, né, chamado bipartite, uma comissão bipartite,
Sinduscon São Paulo e Sintracom, né, que estabeleceram o que seria hoje, né? Nós temos aí o Comitê Permanente Regional da Indústria da Construção, Sintracom participa, enfim, reúne várias entidades aqui em São Paulo, mas o embrião, o núcleo, foram essas duas entidades, né, que seguraram a Petec. Foi numa época super interessante, assim, 2 anos antes da norma começar a ser discutida. Nós tivemos aí um gestor, né, super importante. A gente costuma falar muito mal, em geral, né, daqueles que ocupam cargo público e que passam por um processo de gestão. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa memória, né, ou esse costume de valorizar os bons gestores que passaram no momento certo em determinados desafios, cargos de desafio. Nesse momento, quem estava liderando o processo na Secretaria de Inspeção do Trabalho, na Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho, que era a secretaria que não existe mais, mas existia com esse formato, né? Existe num formato diferente hoje, era o engenheiro Jófilo Moreira, né? Depois foi presidente da Fundacentro, né? Um engenheiro de formação, sólida formação nessa área de segurança, e ele trouxe de uma experiência que ele havia tido na Espanha uma legislação que deu a primeira sustentação para o que é a nossa norma regulamentadora hoje. E foi em cima desse material que a gente foi trabalhando, elaborando, trazendo questões para a realidade brasileira, né, que diferiam de realidade europeia, e fomos conseguindo consolidar um olhar mais especializado, mais técnico para esse segmento. O legado que eu deixo é esse, da minha passagem junto com esse grupo aí de profissionais da Fundacentro e profissionais da Inspeção do Trabalho do Brasil inteiro, que dedicaram muitas horas de trabalho na construção desse instrumento normativo. E as minhas passagens aí também pela fiscalização, né? Tinha um colega meu de fiscalização, ele dizia, não, mas assim não dá, né? Assim não dá. A gente gostava muito de fiscalizar, quando possível, né? Porque a demanda era muito grande, mas fiscalizar em dupla, né? Então, olha, vamos fazer junto essas obras, a gente faz, né? De repente, você faz a vistoria, o outro se encarrega da papelada, a gente faz até mais rapidamente o processo na obra e atende mais de uma obra no mesmo dia, enfim, né? E ele falava, não, com você não dá, tá difícil, porque em algumas situações, né, era o caso de entrar em uma obra, né, e em 15 minutos, exatos 15 minutos, interditar ou embargar a obra. Não tinha o que fazer na obra. Eram questões assim de descaso tão evidentes, né, de alto risco para o trabalho, que você não tinha que conversar. Então, né, e a gente volta numa condição melhor, quando vocês tiverem alguma coisa melhor para apresentar. Agora não dá para fazer nada, né? E a volta era seguida assim, né, condições mínimas para que aquela obra pudesse ser vistoriada, com as respectivas multas de questões importantes, né, mas não de grave e iminente risco, que ainda tinham ficado pendentes. Então a gente teve aí uma época muito interessante, né, com a coordenação do presidente Ramalho, que foi a tal da Operação Espantagato. Essa é famosa. Porque além das questões de segurança e saúde, gravemente Mas risco, e por que era espantagato? Então, além dessa questão, tá, de não ter nenhuma condição de segurança no trabalho, de saúde, né, para o trabalhador, de respeito para o trabalhador, nós tínhamos, né, um contingente de trabalhadores totalmente informais nas obras. A gente entrava por uma porta, eles pediam para os trabalhadores sem carteira assinada sair pela outra, para que não fosse constatada, né, aquela condição de irregularidade. Mas a gente já sabia que com o sindicato era fácil. O sindicato estava lá no fundo da obra vendo quem saía, entendeu? Não tinha mistério, e era realmente assim, as fiscalizações acompanhadas
conjuntas, né, com o Sintracom, elas acabavam tendo, eu diria assim, 90% a mais de eficiência do que aquela do fiscal. A gente não perdia tempo. Antes de entrar na obra, o sindicato já dizia, é isso, já sabia, né, quais eram as condições de regularidade que estavam colocadas ali. Então, esses foram momentos prazerosos, né, e é o legado que a gente deixa aí do passado. E nós não temos mais tempo, o nosso diretor Ricardo Vieira já acenou dali. Juarez, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Faça as suas considerações finais. Então, eu vou puxar para o nosso seminário. Né? Importantíssimo quem está em São Paulo, né? Se organiza, negocia com a chefia, ou traz a chefia junto, né? Mas vem aqui para o sindicato. Tem um cafezinho aí de primeira, já garantido pelo Chicão. Está caprichando aí no esquema do café. Né? Vocês vão sair daqui com informação, com certificado de participação. Né? É uma manhã, seguramente, que vai fazer a diferença no dia a dia de vocês das obras. Então, meu convite é venham. E para quem está fora da cidade de São Paulo, né, nós vamos ter oportunidade aí, vamos estar passando por Vitória, no mês de abril, vamos passar pelo Rio de Janeiro no mês de maio. Deixa os seus contatos para alguém quiser entrar em contato. Sim, mais informações. O site do Instituto é www.institutotrabalhevida.com.br. Perfeito. E nós temos lá também, nesse site, né, todas as informações atualizadas da programação do Instituto. Perfeito. Obrigado, Juarez. Obrigado. Então, Atevaldo, seminário, quinta-feira, dia 20. Quinta-feira, dia 20, das 8h30 a meio-dia e 30. A meio-dia e 30, 1h da tarde, mais ou menos. 1h da tarde. Né? Contamos com vocês aqui, vai ser casa cheia. Aqui no Sintracom. Aqui no Sintracom, Rua Conde Sazeda 286. E nós contamos com vocês. Os seus contatos? O meu é Sintracom SP, sintracomsp.org.br, é o nosso contato, tá? E aqui nós estamos na Conde Sazeda 286 e só baixar nosso aplicativo Sintracom SP que você vai se comunicar com a gente. Tudo. Tá certo? Perfeito, Juarez. Obrigado, Atevaldo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Excelente coordenação e moderação. É isso aí. Obrigado. Tá certo. Gente, não temos mais tempo. Até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.